Boa noite. Melhorou. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam de diferente na vida de vocês? Se vocês pudessem voltar no tempo, o que vocês fariam de diferente na vida de vocês? Eu iria tentar uma outra profissão, porque essa minha aqui não deu certo. Talvez. Eu iria casar com... Eu escolhi um outro cônjuge, porque, olha, foi difícil. Outro poderia dizer assim, eu iria dar mais tempo para o meu pai, iria dar mais tempo para a minha mamãe, que morreu, meu avô. Eu iria dar mais tempo para o meu filho. Eu iria abraçar aquelas pessoas que deixaram a gente. Algumas coisas que nós já fizemos não são possíveis mais voltar. Porque já passou a oportunidade. A oportunidade parece que é uma só. E ela não volta. Tem uma pessoa que disse assim, que nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. Isso que eu falei para vocês é uma verdade. Mas, por outro lado, a nossa vida é cheia de novas oportunidades. A todo momento nós temos novas oportunidades e hoje eu quero falar sobre isso aqui, aproveitando a oportunidade que nós temos. E nós vamos orar agora, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração agora nesse momento e abrindo o nosso entendimento para que haja mudança e para que o teu nome seja engrandecido. Esteja me usando aqui agora, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando aqui o livro de Jonas. Para quem não sabe, nós veremos hoje o 3º capítulo. E a história de Jonas é um livro muito interessante, que ele mostra o amor surpreendente de Deus em buscar as pessoas que estão perdidas, pessoas que sem esperança, pessoas que estão sem rumo. Deus tem interesse nessas pessoas. E nós vimos que no 1º capítulo Deus chamou um profeta, um homem de Deus, mas esse camarada, ele fugiu da presença de Deus, fugiu para não cumprir aquilo que Deus queria. E mesmo assim, Deus providenciou a salvação desse homem. E quando ele estava no fundo do poço, quando ele estava, a vida dele estava aos 49 do segundo tempo, ele orou. Ele orou e buscou a Deus. E Deus ouviu, e Deus salvou aquele homem porque ele orou e pediu ajuda para Deus. E hoje nós vamos ver que esse profeta, ele vai sair e vai cumprir a vontade de Deus, indo até a cidade de Nínive, com os ninivitas. E o que nós aprendemos até aqui nessas duas mensagens que nós já pregamos? Tem várias lições nesse livro, apesar de ser um livro que precisa aí de exaustos 8 minutos para você ler, a gente tem muitas lições nesses capítulos. Cada hora que eu leio, que eu estudo isso aqui, eu fico vendo assim, o tanto de lição para a nossa vida. A primeira que eu vejo aqui, que se ressalta muito, é o seguinte, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus quer para um povo, para uma pessoa, para uma nação, aquilo que Deus quer, aquilo vai acontecer. Independente da teimosia,
das fugas, das pessoas tentando fugir daquilo que Deus quer. Aquilo vai acontecer porque a vontade de Deus ela é soberana. Deus tem um plano para esses povoados, para Dionísio, para Glória, para Quixaba. E às vezes a gente fica assim, eu estou aqui, o que eu estou fazendo? Mas Deus vai realizar a obra dele, de uma forma ou de outra. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que não importa a profundidade do poço que uma pessoa está. O poço, o abismo, o desânimo, a situação que ela esteja, não importa. Para Deus não importa. Deus pode fazer o impossível e tirar a pessoa do ventre de um peixe. Deus pode acalmar uma tempestade. Deus pode trazer a cura. Deus pode mudar todo um quadro que aparentemente não tem esperança, porque Deus é especialista em descer a cisterna e tirar pessoas do fundo do poço. Essa é uma mensagem que a gente aprende aqui. E hoje eu quero falar para vocês que Deus, além disso tudo, Ele é um Deus que concede novas oportunidades na vida de uma pessoa. Por isso eu gostaria de ler com vocês 10 versículos do capítulo 3, se você tem sua Bíblia aí, quiser abrir, quiser acompanhar, Jonas capítulo 3. Eu vou ler aqui e depois nós vamos meditar nessa palavra, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, levanta, vai à grande cidade de Nínive e proclama e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Agora ele foi. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, ou muito grande. E de 3 dias para percorrê-la. 3 dias. 32 quilômetros por dia era a jornada diária, né? Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será colocada de cabeça para baixo, ou será destruída. Olha que interessante agora, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive, o todo-poderoso chefão, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Um jejum total. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais. Já imaginou a cena? E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora termina. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Nesse texto que nós lemos aqui, nós podemos tirar algumas lições também, bem práticas para a nossa vida. E a primeira que eu quero apresentar aqui para vocês é que não importa o que as pessoas já fizeram de errado e que pisaram na bola com relação a Deus, não importa. Porque Deus se importa
com essas pessoas que já fizeram coisa errada, que já desistiram, que já desanimaram. Olha só como que o texto começa, no versículo 1, fala assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Na primeira vez, o profeta, ele havia falhado. Primeira vez, ele fugiu. Ele falou, eu não quero saber de Deus. Ele deu no pé. Ele não orava. Ele queria ver o mal dos ninivitas, olha só. Fugiu, ficou emburrado, ficou chateado, e ele foi embora, saiu. E ele tinha uma xenofobia nacionalista dos judeus que achava que todos os outros povos eram o diabo. E ele não tinha nenhum interesse. E essa é a figura de um homem totalmente desqualificado e que falhou. Mas mesmo assim, Deus o salvou do seu afogamento. Ele estava lá afogando e Deus providenciou um submarino para salvar ele, e ele ficou no ventre do peixe. Ou seja, apesar de tudo que Jonas fez de errado, Deus teve compaixão e deu uma outra oportunidade para ele. Esse profeta, o livro não traz profecias, o livro é que usa a vida do profeta para mostrar as idiotices que ele fazia com relação ao pensamento dele. Nós podemos comparar Jonas como se fosse o filho pródigo do Antigo Testamento. Sabe, aquele que foge, não quero saber, chuta o balde, não quero saber mais de Deus e pronto. Mas Deus, ele vai atrás. Esse texto não fala só para a gente, só para o povo, para Jonas, o povo daquela época. Essa mensagem é para hoje. Porque todos nós erramos. Quem não erra? Quem não erra na nossa vida? Quem não falha? Se você olhar a história bíblica, vocês vão ver que os homens de Deus foram pessoas que falharam e tiveram oportunidade de levantar. Porque para Deus, cair não é tanto o problema. O problema é ficar deitado. Porque Deus, ele dá uma segunda oportunidade. E Deus fez isso aqui com Jonas, chamando pela segunda vez. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se você analisar a vida dele, você vai ver que ele fez muita coisa errada. Um caso lá que ele pegou a mulher de um soldado, tramou tudo assim, a morte dele. Apesar de tudo aquilo que ele fez, Deus deu uma segunda chance para ele, uma oportunidade renovada para Davi. Se vocês pegarem a história de Moisés, coitado, Moisés era terrível. Uma vez numa igreja, deram um papelzinho assim, para todo mundo, algumas pessoas, para falar sobre aquele personagem da Bíblia. E todo mundo falando bem dos personagens, meu personagem é isso. E eu caí com Moisés. Quando chegou minha vez, ele falou, seu personagem foi Moisés? Fala dele. Eu falei, foi terrível. O cara aprontou, o cara matava, o cara mentia, fugia, o cara aprontou adoidado. Mas Deus deu oportunidade de ele levantar. Ele teve uma outra oportunidade. Se vocês pensarem assim na vida de Pedro, gente, Jesus teve tanta dificuldade com Pedro. Coitado do Pedro. O Pedro só aprontava. Quando Jesus foi preso ali no Getsemane, os guardas chegaram e Pedro pegou a espada e cortou a orelha do cara. Na verdade, ele errou, que ele queria acertar a cabeça do cara. Pegou na orelha.
E Jesus falou, Pedro, para com isso. Outra hora ele negou Jesus 3 vezes, né? Tem gente que fala foi porque Jesus curou a sogra dele, mas não é isso. Por quê? Deus dá oportunidades para pessoas. Marcos, que andava com Barnabé, e Paulo falou, olha, esse cara não dá. Esse cara está aprontando. Mas depois ele teve uma segunda oportunidade de sair daquela situação. A verdade é o seguinte, quantas oportunidades Deus está nos dando? A gente que falha, que erra, Deus está sempre dando uma nova oportunidade a cada dia. Essa é a primeira lição que a gente vê aqui no texto. Mas tem uma segunda lição que eu acho muito importante, é que Deus, Ele tem interesse por pessoas que a gente fala assim, estão perdidas, pessoas que estão assim completamente perdidas. O texto vai falar assim, ó, Jonas, levanta, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Algumas versões trazem ela muito grande e de 3 dias para percorrê-la. O que eu acho interessante aqui nesse texto é que Deus fala. Agora, o foco de Deus, ele deu oportunidade para Jonas, agora o foco de Deus está numa nação completamente perversa, perdida, cruel. E Deus fala para ele assim, Jonas, vai! Na Bíblia a gente vê Deus falando, venham, venha a mim. Vinde a mim. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que Deus fala, vai, ide, vá por todo mundo, vá e prega. Vai, a grande cidade de Nínive, 800 quilômetros. Daí, 1h30 de avião, mas não tinha avião. De carro, 10, 12 horas. A pé, 30 quilômetros por dia, faz as contas aí que vocês vão ver. Vai. O ir exige trabalho, não é, João? Vamos para Dionísio. O João às vezes me chama, vamos lá. Eu falo, é longe, cansa. Lá o clima é agradável, né? 42, assim, na sombra. Vai, é trabalho. A Bíblia não fala só vem, fala, agora que você veio, vai. Deus não fala assim, vem e fica debaixo da árvore. Não, vai, prega. Continua. E como que Deus olha para esse povo? A gente vê que essa é a grande cidade de Nínive. Ela é grande no cenário mundial, a maior cidade conhecida. Uma cidade que tinha aí aproximadamente 1.500 torres e muros de cerca de 30 metros de altura. Era uma coisa assim que a gente não faz ideia do tamanho, da grandeza que estava lá. E que o povo judeu, aquele povo não presta. Enquanto Deus falava, anunciai entre as nações a sua glória. Vai, prega. Não, eu quero ficar aqui. Era uma cidade grande, diante de Deus, muita gente, muitos povos. Era uma cidade que era um condomínio fechado, e embora tinha periferia de pessoas mais pobres. Já viram isso em algum lugar? Assim que funciona. Era uma cidade grande, não só em tamanho, mas grande em maldade. Eu já descrevi aqui para vocês as atrocidades que os assírios faziam. Eles esfolavam, eles furavam as pessoas, arrancavam os olhos, furavam os olhos, arrancava a pele, empalava, deixava pendurado na cruz, matava, abria mulher grávida. Cenas assim que nem o Datena dá conta de descrever tudo que
que eles faziam, mas que a história mostra, está aí na internet para quem quiser ver. E o rei lá se gabava dessa maldade porque eles achavam que estava cultuando o Deus deles, o Deus da guerra. E essa cidade era grande também em importância para Deus. Ela era grande para Deus e Deus olhava para aquilo ali com uma certa importância. Agora, os povoados, eles não são grandes. Os povoados têm algumas famílias pobres. E quando as poucas vezes que eu fui aí visitando esses povoados, quando a gente chega nesses lugares, o coração da gente fica assim, a gente fica segurando assim para não chorar. A gente só segura para não chorar. E o pior é que esse pessoal está precisando não só de comida, de alimentação, não é isso. Eles precisam de conhecer o Deus verdadeiro. Conhecer a Deus. Precisam aprender, precisam estudar, precisam de tudo isso. Mas a coisa que é mais importante que eles precisam é de Deus. E qual é a importância desses povoados para você? Eu creio que Deus vê esses povoados aí com muita importância. E vocês acham que Deus vai aparecer aqui? Olha a igreja do Fonte de Paulo Afonso. Vá até o povoado de Dionísio e pregue. Vai lá e pregue. Nós já estamos fazendo isso em alguns povoados e queremos pedir que o trabalho cresça. Mas quem vai? Quem vai? Deus, ele tem um interesse nesses povoados, nessas pessoas que estão perdidas. É porque a gente olha para esses povoados como Jonas. A gente vê pessoas. Ontem eu estava andando aí fui comprar um negócio ali na cidade. Eu vi um senhorzinho. Eu fiquei muito comovido com ele. Ele estava assim sentado, eu olhei para aquela carinha dele, assim, aquela cara de sofrido, você via, ali era a encarnação do sofrimento. Um homem assim que eu olhei para ele assim, eu estava segurando assim para tentar conversar com ele. Eu fui lá, conversei com ele um pouquinho, que tristeza. Aí eu perguntei a idade daquele velhinho, aí eu caí para trás. É a minha idade. É da minha idade. Eu falei, gente... E eu estou aqui com a vida assim, com tanta coisa, e ele está aqui. Não conhece a Deus. Está aí. O que a gente pode fazer por isso? O que Deus está falando para a gente, né? O esforço da igreja lá de Campinas é que, daqui do nosso meio, Deus toque em pessoas, para que essas pessoas estejam dispostas a dar sua vida para o reino de Deus. Não que você tem que sair correndo e ir para um canto. Não. Através do seu trabalho, do seu tempo, da sua vida, da sua conduta, viver o evangelho de forma integral e se preocupar com esse povoado, porque é possível. É possível você trabalhar fora e ajudar dentro do possível. E quem é que ganha com isso não é Deus e nem é tanto o povo. Quem ganha com isso somos nós. Não é, Ricardo? Como que a gente volta quando a gente vai para um trabalho desse? A gente volta assim, olha, que nós é que ganhamos. Não é isso, João? Uma outra lição que a gente vê nessa história aqui é que Deus, ele não está refém das nossas capacidades, dos nossos talentos, das nossas habilidades, do nosso conhecimento teológico. Deus não está refém dessas coisas. Olha como que o texto fala. Começou, não é que terminou, ele começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Precisava de quantos dias? 3, mais ou menos
90 quilômetros assim, para dar uma volta na cidade toda, ou entrar em algumas ruas. Mas ele começou um dia e pregava. A pregação dele é muito interessante, o sermão dele. É tipo um sermão assim, quando você não tem tempo para preparar sermão. Você chega aqui e fala, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que no hebraico é um sermão de 5 palavras. É interessante que Deus confiou a esse pregador desqualificado, Deus levantou ele para ele ir lá. E aqui o texto fala que ele começou, ele nem tinha completado todo o percurso. Ele estava ali, caminhou um dia e pregava e dizia. Era um cara desqualificado, ele começou a pregar um sermão bem simplesinho, que não tinha nem 3 pontos, era 1 ponto só. E ele começou a pregar, e a mensagem dele era ainda 40 dias, e Nínive será destruída, subvertida, colocada assim de cabeça para baixo. É um sermão que não havia um apelo ao arrependimento de tudo aquilo que eles faziam. Eu fico imaginando Jonas, né? Que ele foi, ele não queria ir, mas ele foi. Deus falou, você vai. Você é desqualificado, você é teimoso, você é cabeça dura, mas você vai. E aí ele chegou lá e falou, imagina ele andando lá, Nínive será destruída, vocês vão ver comigo, daqui 40 dias Nínive será destruída, vocês vão ver, vai, continua, vai, vocês vão ser destruídos. Parece que ele estava tendo uma satisfação, né? E parece que ele não tinha aqui também muita oratória, né? Que o sermão dele aqui é bem curtinho. E ele torcendo para a mensagem dele dar errado. Já pensou? Ele estava pregando, mas torcendo para aquilo ali. Ele não queria que a mensagem dele tivesse sucesso para que o povo se arrependesse. Ele estava torcendo para aquilo ali continuar. E é interessante, gente, que mesmo assim, com um sermão tão curto, de um homem que a gente coloca aí desqualificado, um cara teimoso, Deus falou assim, mesmo assim eu vou usar você. Porque Deus, Ele não fica refém dos nossos talentos, das nossas capacidades. Por quê? Olha só o que aconteceu. Os ninivitas creram. Ele achou que não ia acontecer isso, mas eles creram. Eles não só creram, mas demonstraram isso com a exterioridade de tudo aquilo que estava acontecendo dentro deles. Houve uma comoção e eles proclamavam um jejum. Vestiram de pano de saco. Estava acostumado com roupa bonita, colocou aquela roupa de tristeza, de pano de saco. É uma demonstração de que você está com muita tristeza. Não, e todo mundo, desde o menor até o maior, todos. Aquela pregação aconteceu e houve esse avivamento e quebrantamento porque Deus atuou. E não foi tanto por causa do profeta. E aqui também o rei de Nínive. O rei de Nínive. Também ele se converte. Esses, tanto a população como o rei, eram idólatras, cruéis. Não conheciam a palavra de Deus, não conhecia a lei de Deus, não conhecia o Senhor, Yahvé. Não participavam de cultos, não participavam de escola dominical, não tinha tanto conhecimento. O pregador estava desmotivado, com ódio, mas foi o suficiente para o arrependimento. Você sabe por quê? Porque Deus é quem muda as pessoas.
Deus não está refém das nossas mensagens. O sucesso de um ministério, de um trabalho que a gente faz, não está em nossas mãos. Não está. Isso que a gente precisa aprender. Os discípulos de Jesus, eles eram galileus, que eram os mineiros da época, os caipira, galileu, caipira, pescador, um pessoal ali bem, nós vai, nós é. A Bíblia fala que eles eram iletrados, não tinha escrever, e eram incultos, que a palavra usada era idiotas. Que em comparação a um que conhece muito, eles estavam aqui, ó. A palavra grega é idiota. Mas foram esses que Jesus resolveu escolher para mostrar que o trabalho não depende tanto da pessoa. Eu tive vários colegas no seminário. Eu fiquei lá 5 anos ali dentro e depois mais um tempo. E no seminário eu tive muitos amigos bem esquisitos. Sabe esse cara esquisito? E eu vou até mandar uma lembrança aqui agora pro... Não, tô brincando. Sabe aqueles caras que você olha para eles assim, você fala, olha, esse cara aí não vai dar em nada. Esse cara aí, olha só. O cara, a letra dele é feia. O cara só tira nota baixa. O que vai ser desse cara? Ninguém vai dar nada para esse cara, olha só. Cara, cabeça dura, cara turrão. Depois de... Eu saí do seminário em 1987. O tempo passa e o tempo ensina. E o tempo mostra que o sucesso não depende tanto das habilidades, capacidades das pessoas. Porque aqueles camaradas esquisitos do seminário, que alguns devem me colocar também nesse meio aí dos esquisitos, né? É que Deus, Ele usa essas pessoas. Deus... Tem alguns aqui que estão aqui no sertão, tem outros que estão em vários lugares, em povoados, em ribeirinhos. Impressionante ver como que Deus usa essas pessoas. Eu conheci um rapaz numa igreja, o rapaz ele era assim, extremamente tímido. Pensa num cara tímido. O cara nem saía de casa, o cara tinha muita dificuldade de falar, ele ficava meio gago. E aí ele estava lá na igreja, ali numa igreja que a gente estava começando, você olhava para ele assim, você falava, não, esse aí ele é muito tímido, não vai dar certo. Gente, esse jovem, naquela época, ele foi para o seminário, ele fez um curso, hoje ele está realizando um ministério muito interessante lá em São Paulo. Ele prega todo domingo. Está lá ensinando, pregando, virou uma outra criatura. Sabe por quê? Porque Deus não está refém dos nossos talentos, da nossa capacidade. Deus usa isso. Deus usa. Se você estudou, tem capacidade, ótimo, Deus usa. Mas Ele não está refém disso aí. Porque Deus, Ele não chamou a gente para a gente ter sucesso. Deus não quer, o objetivo de Deus não é que você tenha sucesso. O objetivo de Deus é que você seja fiel naquilo que Deus tem para você. O importante é a fidelidade, não tanto o sucesso. O que é sucesso também? Sucesso é você estar liderando um grupo grande de pessoas? Deus não vê assim. Tem um missionário lá da Fonte, lá de Campinas, que trabalha lá trabalhou no meio dos índios muitos anos e demorou algumas décadas para ter o primeiro convertido. Como que a gente olha assim, o sucesso daquele missionário? O sucesso é que ele foi fiel e já tem conversões, tradução da Bíblia, e é isso que Deus quer. Deus não nos chamou para sermos estrelas e vivemos cercados de holofotes. Não.
Deus chamou para você ser fiel onde que você está indo. E para terminar, a última lição que eu vejo aqui nesse texto é que Deus está sempre pronto para nos dar uma nova oportunidade. O texto termina assim: viu Deus o que fizeram. Deus olhou para aquele povo, viu ali a sinceridade do coração. Porque Deus, ele olha isso, né? A gente vê muita exterioridade, se a pessoa chorou, se a pessoa teve aquelas demonstrações todas. Deus, ele tem uma ressonância magnética, um raio-x que ele vê dentro do coração da pessoa. E Deus, ele sabe quando a pessoa, ela realmente quer ter um compromisso com Deus. E Deus, ele olha, ele viu Deus, o que aquele povo fez, como que eles se converteram do caminho que eles fizeram, que eles estavam num caminho, eles mudaram de caminho. Tem pessoas que falam assim: comigo não tem mais jeito. Afinal de contas, pau que nasce torto, morre torto. Mas, na verdade, nós não somos um pedaço de pau. Nós somos gente que tem a oportunidade de mudar de vida. É muito fácil ficar jogando a culpa no seu gênio, na sua natureza, que você é assim mesmo, que ela é assim mesmo. Não, a gente tem que... A nossa natureza é muito complicada. A gente tem muitas esquisitices. Tanto é que tem adolescente que foge de casa e mora sozinho, e mesmo morando sozinho, ele foge de casa também. Porque ele não aguenta ele mesmo, porque a gente tem essas coisas. Mas é possível uma mudança, e Deus percebeu isso. E o texto fala assim que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer naquela cidade. Deus falou: vou destruir. É interessante que Deus tem algumas percepções sobre os ninivitas. Deus, ele percebeu a malícia do povo. Deus, ele percebeu a grandeza da cidade. E só que Deus também percebeu o arrependimento do povo. Deus, ele olha. Quando a gente olha para determinadas pessoas, a gente às vezes tem a tendência de achar assim: não, aquele lá não tem a menor chance, o cara é muito depravado. Eu já conheci tanta gente assim, extremamente depravado, e que Deus mudou completamente. Eu falo, todos nós somos assim, né, por natureza, mas sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala que ele não tem jeito. Eu tinha um amigo que ele era muito alcoólatra, o cara era terrível. E um dia ele entrou bêbado na igreja. Ele entrou bêbado. E ali ele ouviu a palavra de Deus. E ali ele se converteu. Deus tocou no coração dele de uma maneira que fez ele uma nova criatura. Eu tenho até foto dele, assim, como que ele era antes e depois, ele já servindo a Deus. Porque Deus, ele pega gente assim que ninguém dá nada. Um outro rapaz numa igreja nossa aí, ele entrou na igreja para matar a namorada dele. Só que quando ele estava lá dentro, ele ouviu a palavra e Deus tocou no coração dele. E ele até casou com a pessoa depois. Então existem muitas histórias de pessoas que Deus muda. Quando a pessoa fala para Deus: Deus, eu sou assim, eu quero mudar de vida. Deus, ele escuta, ele percebe isso. Você já deve ter visto aí na internet como que funciona uma Cracolândia. Cracolândia é um espaço nas grandes cidades onde tem usuários de crack. Aquele monte de gente ali, rico, pobre, bonito, feio, gente de todo tipo, que está todo mundo misturado, que você olha ali para aquilo ali e você fala: não tem mais solução para isso. Mas para Deus tem. Foi criado um projeto no meio da Cracolândia que chama Cristolândia,
onde o evangelho é pregado e pessoas são salvas. Na internet você percebe, vê tudo isso, foto, e é um trabalho muito bonito, porque Deus, Ele muda, não importa o que a pessoa é e o que a pessoa faz. E aqui o texto fala que Deus se arrependeu. Não é que Deus mudou de ideia, porque Deus, Ele é imutável, Deus, Ele não muda. Isso aqui é uma figura de linguagem humana para expressar aquilo que Deus fez. Olha, eles mudaram de vida, mudaram de atitude. Eu não vou aplicar mais o juízo que eu prometi que eu vou cumprir. E é isso que Deus faz. Deus, Ele se arrepende do mal, porque Deus, Ele quer dar uma segunda oportunidade. E nessa mensagem aqui, a gente viu alguns tipos de pessoas. A gente vê aqui a pessoa que é desqualificada, aquela pessoa assim que parece que ninguém dá nada por ela. A gente vê aqui também uma pessoa que é perdida, os perdidos, né? Aquele povo lá, aquele povoado, aquele lá, aquele... A gente vê aqui também nesse capítulo aqui, aquelas pessoas que precisam da atuação de Deus. É que sabe aquela pessoa que fala assim, eu não quero dar estudo, eu não quero pregar, não quero fazer isso, porque eu não levo jeito. Quando uma pessoa fala assim, eu não levo jeito, eu não sei, não sirvo para isso, é esse tipo de pessoa que Deus quer. É esse tipo de pessoa, porque Deus não quer pessoa orgulhosa, Deus quer pessoas que reconheçam que elas precisam de Deus. E é isso que a gente precisa. Eu estava falando para não sei quem aí, que quando eu era jovem ali, eu falava assim, eu nunca vou falar à frente numa igreja, eu nunca vou pregar, porque eu sou meio calado, eu não vou, manda outra pessoa falar aí, porque eu não vou. Mas quando você se coloca à disposição de Deus, Deus vai usar. Deus vai usar aquilo que você tem. Agora, existe um tipo de pessoa que foi falado aqui, é aquela pessoa que despreza a oportunidade que Deus está dando para ela. Deus está dando a vida para a gente, está todo mundo com saúde, todo mundo aí tendo uma vida, está tudo funcionando muito bem, mas há pessoas também que, apesar de Deus estar dando oportunidade para ela de viver, de enxergar, de entender a palavra de Deus, ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus, essas pessoas ainda não estão aproveitando essa oportunidade e estão deixando a oportunidade de entregar a vida para Jesus para depois. Ela está sempre empurrando para amanhã. E o perigo é que às vezes o amanhã não existe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E todo mundo um dia precisa se arrepender dos seus pecados, que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ela precisa se arrepender e chegar diante de Deus e falar, Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso, aproveite essa oportunidade. Você pode fazer isso na sua casa, quando você estiver quieto, mas não deixe a oportunidade passar. A gente está aqui como um pregador trazendo a palavra de Deus, uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus é essa: creia no Senhor Jesus e será salvo. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A oportunidade está passando, o tempo está passando, o tempo está correndo, e não deixe isso para depois. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Obrigado.